Fala galera, beleza? Jota na área e o vídeo de hoje é sobre handicap asiático. Sei que você já ouviu falar esse nome aí. Enfim, tem um nome duvidoso, tá? A princípio aí gera um bocado de dúvidas aí entre os apostadores, principalmente os iniciantes. E hoje eu trouxe esse conteúdo aí para facilitar para vocês o assunto aí por completo, de uma forma bem despojada e didática, principalmente, né? Eu tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo aqui, você vai trabalhar tranquilamente com esse tipo de mercado, beleza? Vamos aos trabalhos então. Primeiramente, eu quero dizer que eu sempre vou trazer diversos conteúdos sobre apostas aqui pro meu canal, tá? Então, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Aqui no canal. Deixa o like e ativa o sininho aí, as notificações, tá? Para que a plataforma te avise assim que eu postar novos conteúdos, tá bom? E é isso. O primeiro recado é esse. Bom, vamos lá. Essa casa aqui que eu estou mostrando para vocês é a Playpix, tá bom? A minha parceira aqui do canal. Eu vou sempre trabalhar com futebol e NBA aqui na Playpix, beleza? Então, se você ainda não tem conta na casa, o link de cadastro eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá bom? Quando você fazer o seu cadastro por esse link aqui e você ganha até R$ 500, tá, de bônus de acordo com o teu primeiro depósito, beleza? Depositou 100, ganhou 100, depositou 250, ganhou 250 e assim por diante até R$ 500, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho como exemplo aqui o jogo do Santos, tá? Santos Futebol Clube contra o Fortaleza. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro, tá? O handicap asiático, eu vou explicar na prática aqui, é uma forma de nivelar, tá, as probabilidades entre os times que vão se enfrentar, tá bom? Fazendo com que nós, apostadores, possamos propor aí um resultado além do comum. O comum seria o quê? Vitória, empate e derrota, né? Aqui existe uma diferença de cotação, tá? Que a gente consegue até enxergar que o Santos tá cotado como favorito, tá com uma odd de 1,91 aqui, e o Fortaleza tá com uma odd de 4,40, uma famosa zebra aí, né? O mercado de handicap asiático, eu vou apontar aqui para vocês, tá? Ele dá algumas opções para a gente poder nivelar ainda mais essas cotações. Como assim? Você pode aplicar desvantagens para o favorito, por exemplo, tá? E as vantagens para a zebra. A linha principal do handicap sempre vai ter uma cotação entre 1,70 e 2, no máximo até 2,10 aí, tá? E as demais opções com cotações diversificadas aí de acordo com a casa, tá bom? Tendo chances aí de você conseguir captar odds altas, né? Consequentemente por uma diferença maior no placar pro time que você escolher. E vice-versa, podendo dar vantagem de gols, e porém, só que se você der uma vantagem de gols, né, vai ser com uma cotação um pouco menor, tá bom? Eu vou explicar mais a fundo aqui agora. Bom, vamos aqui para a tela. Primeiro eu quero mostrar aqui, tá, diferença de nomenclatura, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o handicap menos 0,75, é esse aqui, ó, menos 0,5 barra 1. Ah, Jota, mas por que tá assim? Por que não tá menos 0,75? Eu vou te explicar como que faz esse tipo de cálculo, beleza? Quando a gente menciona o handicap asiático menos 0,75, é a mesma coisa que esse número aqui, o menos 0,5 barra 1, tá bom? Esse cálculo é a soma dos dois números dividido por 2. Ou seja, o 0,5 mais 1, ele vai ser 1,5, né? Você vai dividir por 2, vai dar um total de 0,75. Tá? O sinal, se caso você for fazer essa conta, é indiferente, tá? Seja handicap asiático negativo ou positivo, tá bom? Essa explicação é mais para você entender aí o porquê é mencionado as duas formas aí nas casas de apostas, né? Geralmente os tipsters mencionam o 0,75, levando em consideração esse exemplo aqui, tá? Dificilmente você vai ver alguém falando, o jogo tal, vamos operar na linha de handicap asiático menos 0,5 barra 1. É mais fácil, tipo, como eu falei, né? Quando a linha for essa, claro, o tipster vai te mencionar menos 0,75. Bom, novamente aqui eu fiz questão de trazer esse ponto aqui para vocês, né? Porque, primeiramente, para vocês entenderem aí o porquê do cálculo, tá? E também quando você vê essa linha, você vai conseguir identificar da forma abreviada, o famoso 0,75, tá bom? Outro exemplo rápido é esse 0,25 aqui, tá? O que acontece? 0,0
mais 0,5 é 0,5, né? Então você divide a 2, fica 0,25. Então essa linha aqui de 0,0 barra 0,5 significa que é o handicap 0,25, tá bom? A explicação é mais para abreviação dos handicaps com dois números, beleza? Como eu falei, você vai ver aí o pessoal que trabalha com esse mercado, eles sempre vão falar para você dessa forma, tá bom? Um exemplo aí é até uma conversa, a gente pode até usar esse jogo mesmo como explicação aqui, como exemplo, né? Você vai ver alguém falando assim, poxa, eu peguei um handicap menos 0,25 a favor do Santos contra o Fortaleza e tal. Ou seja, ele pegou um handicap 0,0 barra 0,5, né? Se toda vez o cara tiver que falar todos esses números, haja a frase aí, vai ser um palavrão, né? Eu peguei o handicap 0,0 barra 0,5 pro Santos, então, tipo, é muita coisa, né? Então, fica aí a forma abreviada como principal fala aí entre os tipsters. Agora vamos falar aqui sobre os handicaps, tá? Os números inteiros, tá? Que são esses aqui. De um número apenas, né? Óbvio. Que você não precisa fazer nenhum cálculo fracionário, ele já te dá a quantidade exata aqui, tá bom? Bom, eu vou te explicar melhor. A linha principal de handicap é essa aqui, tá com uma odd entre 1,70 e 0,2, como eu falei anteriormente. Tá? O handicap asiático menos 0,5 aqui a favor do Santos. Isso significa que o Santos precisa vencer a partida por pelo menos um gol de diferença. Aqui você está tirando meio gol, o Santos está perdendo, né, de 0,5 aqui. Tá? Esse é o significado dessa linha. Então, se o Santos ganhar por um gol de diferença ou mais, essa aposta vai ser ganha, tá bom? Bom, novamente, quando você fizer essa aposta, o Santos está com menos meio gol, né? Então, para ficar mais claro, como não existe meio gol do futebol, então aqui um gol ou mais a favor do Santos, né? Essa aposta vai ser ganha. Caso contrário, Santos empatando ou perdendo, ela é perdida da Red, beleza? Para ficar ainda melhor a explicação, eu fiz uma planilha aqui, tá? Um PDF bem simples, tá, pessoal? De handicap asiático, que eu vou deixar para vocês também no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Como eu falei para vocês, é um PDFzinho aqui sobre os handicaps, tá? Bem detalhado, o que cada um representa e de acordo com a sua aposta. Essa tabela, ela tem vários modelos, tá? Na internet, se você procurar aí no Google, você vai achar muita coisa. Todos os tipsters aí que trabalham com esse mercado vai te indicar uma planilha ou algo do tipo, né? Sobre handicap asiático. E esse material, para você trabalhar com esse mercado, é de suma importância, tá? A minha eu mesmo aqui, como eu falei, eu mesmo que montei a mão, eu fiz de uma forma bem simples, muito objetiva, tá? Deixei ela em PDF, que é um acesso bem comum aí, que todos podem ter, inclusive para qualquer modelo de celular, computador, notebook, tablet e tudo mais. É bem fácil de você ter esse acesso, tá? Eu vou explicar aqui o handicap menos 1.0, tá, pessoal? O que acontece aqui? Aqui indica se o Santos ganhar por 2 ou mais gols, a aposta é ganha, né? Significa que o Santos está perdendo de 1-0, né? Então, se ele ganhar por 2 ou mais, a aposta é ganha. Se a vitória for por 1, ela é devolvida, porque esse handicap é o asiático, então deu o placar exato, ficaria 1-1, empate, e então a aposta é devolvida, beleza? Se o jogo der empate, 1-1, 2-2, qualquer 0-0, qualquer placar, tá? Esse handicap menos 1, ele indica que o Santos, você está tirando um gol do Santos, então essa aposta é perdida, tá bom? E se der derrota para o Santos, consequentemente também a aposta é perdida, é red. Beleza? Então, handicap menos 1.0, o asiático, se der a opção do placar exato, ele te dá a opção de reembolso. Qualquer outro placar diferente contra o Santos é red. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu vou pegar um handicap menos 2.0, que é esse aqui, tá? Se o Santos vencer por 3 ou mais gols, significa que fica um 3-2 aqui para o Santos, né? Você está tirando 2 gols de diferença aqui, então a aposta é ganha. Se o Santos fizer exatos 2 gols de diferença, vencer, né, por 2 gols de diferença, essa aposta é devolvida, fica um 2-2 empate. O asiático ele dá essa opção de reembolso, acontece o void aqui. Se o Santos vencer por um gol de diferença apenas, 1-0, 2-1, 3-2, esse handicap menos 2, como eu falei, ele indica menos 2 gols para o Santos, então essa aposta ela é perdida, é feita a somatória, obviamente, a aposta é perdida.
E caso de empate e derrota do Santos, também a aposta é perdida. Beleza? Fica tranquilo, pausa o vídeo, volta um pouquinho se você não entendeu. Tenta escutar a minha voz aqui lendo o PDF, que vai ficar tranquilo para você entender. Beleza? Você está dando uma diferença aqui para o time que você escolher, beleza? Seja positivo ou seja negativo. Essa é a pegada do handicap, tá bom? Voltando aos números quebrados aqui, para dar mais exemplos, tá? Eu vou pegar aqui o handicap menos 1.75, que é esse aqui, tá vendo? Eu dei a opção aqui, ó, menos 1.5/2, beleza? O que que acontece? O menos 1.75, você está tirando 1.75 de gols a favor do Santos, né? Então, como não tem número quebrado, se o Santos vencer por 3 gols de diferença, 3 ou mais, a aposta é ganha. Se vencer por 2 gols de diferença, como o número é quebrado, a aposta é meio ganha, tá bom? E se o Santos vencer por 1 gol, empate ou derrota, como você está tirando menos 1.75 de vantagem, a aposta é perdida. Com o número quebrado, a gente tem a chance do meio green, né, o meio ganha, ou o meio perdido aí, meio red. Porque exatamente não tem gol, metade de um gol, né? Não tem meio gol. Tá bom? Mais um exemplo aqui é o menos 1.25, tá? Então, tá menos 1.25 a favor do Santos. Se ele ganhar por 2 gols ou mais, é green. Se a vitória for por 1 gol apenas, é meio perdida, porque tá menos 1.25. Então, você perde esses 0.25, né? 50% da tua aposta é perdida e 50% é devolvida. O empate, em caso de empate ou derrota, né? Você perde, da red essa aposta. Então, deixei até bem coloridinho aqui, de uma forma bem didática, bem simples aqui, tá? Para não tentar fugir muito do assunto e ficar bem explicado aqui para vocês, tá bom? Vou dar mais um exemplo aqui, vou usar um handicap positivo aqui, mais 0,25, que vitória, se acontecer, se o time ganhar, né? Vamos usar o exemplo, a gente está dando 0,25 a favor do Santos. Então, se o Santos vencer o jogo, a aposta é ganha. Se empatar, tem uma vantagem de 0,25 aqui, então a aposta é meio ganha. E em caso de derrota, a aposta é perdida. Beleza? A gente pode usar mais um exemplo aqui com um número inteiro até, handicap mais 0,5. Então aqui é a mesma coisa de um dupla chance, né? Santos ou empate. Santos ganhar, a aposta é ganha. Se empatar também, a aposta é ganha, porque está dando 0,5 aqui de diferença. E se o Santos perder, obviamente a aposta é perdida. Mesmo caso aqui no handicap mais 1.0. Se o Santos vencer o jogo, a aposta é ganha. Se empatar, também a aposta é ganha, porque a gente está dando 1 gol de diferença. Lembra que o handicap é positivo, mais 1.0. Então, se empatar, a aposta também é ganha. Derrota por 1 gol, a aposta é devolvida, porque iguala o placar. E derrota por 2 ou mais, né? A aposta é perdida. Lembrando que por número inteiro, o handicap asiático dá a opção de reembolso, tá? Por isso que a derrota por 1 gol, ela acontece o void, empata da devolução, devolve o valor que você investiu, tá? E por 2 ou mais, a aposta é perdida. Então, esses foram alguns exemplos aqui de handicap asiático. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta um pouco o vídeo, acompanha com o PDF para ficar bem mais claro. No começo é um pouco confuso, tá, galera? Realmente, eu confesso, mas eu creio que dessa forma vai facilitar demais aí para vocês, tá? E com o PDF também, que é de fácil acesso à leitura, como eu falei anteriormente, você pode abrir em qualquer lugar, no celular, por exemplo, né? Deixar salvo aí na área de trabalho, com print, no teu computador, notebook, facilita demais, tá? Eu tenho certeza que em pouco tempo aí você já tem isso na mente aí e vai conseguir decifrar normalmente todas as vezes que você vê uma aposta desse tipo. Um detalhe importante aqui na aba de handicap, tá? Vai ter essa opção de handicap, 3 opções, tá, pessoal? Handicap é o mais conhecido como handicap europeu, quero explicar em outra oportunidade para vocês. Ele é diferente do asiático, tá? A única diferença dele pro asiático é que ele não dá a opção de reembolso, então fica longe disso aqui, não entra aqui por enquanto. Eu tenho certeza que a maioria dos tipsters que trabalha com handicap dificilmente vai indicar essa opção, tá? Mas se indicar, eles vão especificar para vocês que é o handicap europeu, tá? No caso aqui, vou dar um exemplo até, esse handicap menos 2 a favor do Santos, a odd 8.10, o Santos tem que vencer a partida
por 3 gols de diferença, tá? Se vencer apenas por 2, que no caso do handicap asiático seria um reembolso, aqui esse handicap europeu ele não te dá a opção de reembolso, essa aposta é perdida, beleza? Essa é a diferença entre o handicap comum, o handicap europeu, né, com o handicap asiático, beleza? Então fiquem ligados, isso aí trabalha apenas com o handicap asiático, esse handicap de 3 opções fica longe por enquanto, beleza? Então é isso, espero ter ajudado vocês aí. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, tá? Comenta aí caso você tenha dúvidas ou queira deixar uma mensagem de apoio. Compartilha esse vídeo aí com a galera, se você gosta de apostar, mas ainda tem receio desse mercado aí, pra gente poder se ajudar, tá bom? Da melhor forma possível, beleza? E é isso, grande abraço, até o próximo vídeo.